Deus abençoe. Essa tarde é uma tarde especial, uma tarde que o Espírito Santo trouxe você aqui para tratar com você. E Ele chama para esse tempo de maturidade, para esse nível mais profundo, aonde Ele quer enraizar você, para você frutificar, se conectar ao propósito ao qual você foi criada. E nós estamos felizes por tudo que estamos vendo, por tudo que nós estamos ouvindo, por tudo que está acontecendo. Conecte ao Senhor agora, esse momento tão maravilhoso, tão importante, que é o momento da palavra. E hoje nós estamos muito felizes de poder receber aqui a pastora Nádia, uma pastora querida. Uma salva de palmas, queridos. Essa pastora é assim muito especial para mim, para todos nós, mas eu digo que desde 2018, né, ela vem caminhando lá na Ibani. Ela estava no Preciosa, no Point, lembra? No Point, lá de Nova Iguaçu, sempre abundante na obra do Senhor, sempre trazendo uma palavra de unção, uma palavra que vem do céu para o coração da sua igreja. E hoje é uma alegria poder e uma honra receber ela aqui em São João, na Iba de São João, o nosso segundo Preciosa, queridas. Segundo Preciosa. E você vai cada vez mais. Você veio hoje, no próximo você vai trazer mais 5. Isso aí. Foi bom para você, você recebeu, você fala, então eu quero mais 5 amigas. E do outro você vai multiplicando. Nós somos uma igreja que multiplica, né? Vamos estender nossas mãos e orar pela pastora. Pai, muito obrigado pela vida da pastora Nádia. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito nela e através dela, Senhor. Que a unção do céu, Pai, seja liberada, transbordante através dos lábios da tua filha, fluir para a tua igreja. E toda palavra liberada do céu cumpra o seu propósito nessa tarde. Transborda através da tua filha. Nós entregamos ela aos teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Tá bom. Obrigada. Bom, é um privilégio mesmo estar aqui. E eu queria dizer o seguinte, antes de mais nada, até a Jaque estava comigo ali, a hora que nós entramos hoje aqui. Eu vou falar quem eu trouxe, mas a Jaque veio comigo e me trouxe. A hora que a gente foi recebida pelas meninas da oração, eu já senti a presença do Senhor de uma tal maneira que eu chorei enquanto estavam orando para... E eu tenho... Assim, não é que eu sou chorona, mas quando eu sinto a presença do Senhor, é incrível como Deus me toca mesmo, sabe? E estar aqui é muito gratificante, porque a Igreja Batista Atitude tem sido muito importante na minha vida. Eu vou falar um pouco da minha trajetória e a Igreja Batista tem um peso muito grande, né? Bom, mas deixa eu falar, eu estou aqui com a Carminha, mãe da minha auxiliar Jéssica, e a Jaque com o Adriano. Não sei se o Adriano está aqui dentro, está lá fora, está lá fora. O Adriano tem sido o meu protetor, o meu motorista, ele me leva para tudo quanto é lugar. E agora que ele casou, então a gente ainda vem com a esposa. Olha que bênção, né? Então eu quero agradecer o pessoal da sede que veio aqui junto comigo. Obrigado. E mais uma vez, Miriam, Sandra, por terem me convidado para estar aqui. E a gente sabe que as coisas que Deus está fazendo é só a mão dele mesmo, porque a gente vê aquela igreja que começou com 26 pessoas na Avenida Sernambitiba, dentro de uma escola. Hoje nós somos 41 igrejas, mais de 23 mil pessoas. E quando eu cheguei lá, eu fui ao número 133.
Depois do pastor, por isso que eles me chamam de decana, né? Eu sou a pastora mais antiga que está com ele, né? Bom, mas vamos lá. Quando eu falei para o Senhor, que eu falei, Senhor, eu vou lá falar do meu testemunho, né? E eu sei que testemunho é algo sempre muito gratificante, mas eu queria falar alguma coisa com relação a uma palavra, e Deus me deu a respeito de algo muito especial, e essa palavra vai ser só o pontapé inicial. Eu vou falar muita coisa da minha vida, porque eu sei que é bom saber que ninguém nasceu cristão, né? A gente tem que ter um encontro. Nós somos criatura de Deus, mas nós temos que ter um encontro com o Senhor. E como foi o meu, eu acho que é muito importante. Mas eu queria falar uma palavra que está em Marcos, capítulo 14, a partir do verso 12. Fala sobre a ceia do Senhor. Mas eu quero chamar a atenção de algo muito especial que Deus colocou no meu coração. Então, Marcos capítulo 14, verso 12, diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos. E como essa palavra é falada em Mateus, Lucas e João, quer dizer, nos 4 evangelhos, Lucas fala o nome desses 2. Foi Pedro e João que foram. Engraçado, né? Pedro e João que foram enviados. Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, do qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Queria que vocês prestassem atenção, que coisa mais tremenda. Tudo que acontece na nossa vida está sob o controle de Deus. Nada é por acaso. Às vezes a gente acha assim, ou os discípulos podem ter pensado: nossa, mas nós vamos lá, vamos seguir alguém que está carregando E até porque uma pessoa carregar um jarro d'água na época nunca era homem, tá? Era mulher que fazia isso. Mas ele falou: tem um homem, vocês vão encontrar um homem. Quer dizer, era uma coisa rara. Vocês vão encontrar um homem carregando esse jarro de água na cabeça. Segue ele. Na hora que você chegar, ele vai entrar numa casa. Aí você chega lá e pergunta para o dono da casa: cadê o lugar que eu vou preparar a minha ceia? Olha que coisa mais estranha. Os discípulos devem ter pensado assim: como assim? Nós é que somos discípulos, nós é que sabemos quem é o Senhor, nós é que... E aí a gente vai fazer lá numa casa assim. Então, o que o Senhor colocou no meu coração foi o seguinte: não importa o que pode acontecer na sua vida, com certeza Ele direcionou, ainda que você ache assim: puxa, mas não era nem de uma igreja evangélica a pessoa que veio falar comigo, nem era alguma coisa que parecia tão singular. Não. Deus tem um
de uma maneira tão especial que Ele surpreenderá você. Amém? Bem, eu nasci numa família onde eu sempre conto que eu era queridinha do papai. Mas hoje, Sandra, você sabe que a hora que você falou assim, que alguém te chamava de saracura, meu pai também me chamava de saracura. Mas engraçado, eu até comentei com a Jéssica, nunca foi ofensivo para mim. Embora eu soubesse que eu era assim, esquelética. Eu tinha uma perninha que parecia 2 garapau, sabe? Mas ele sempre falou que eu era linda e maravilhosa. Então, mesmo sendo saracura, eu sempre achei que saracura era alguma coisa bem linda, entendeu? Então, depende de como a pessoa fala com você. Sabe? Depende de como a pessoa se refere a você. Ele às vezes me chamava de Olivia Palito, sabe? Aquela, quem é velho que vai lembrar desse desenho do Popeye, né? Do Popeye. Mas, então isso é um parênteses, voltando, né? Então meus pais, eles eram muito apaixonados um pelo outro. Eu tive uma estrutura de família bem assim sólida, sabe? Minha mãe sempre foi uma mulher muito inteligente, ela lia muito, ela só fez até o 4º ano primário e o meu pai era analfabeto quando conheceu ela. Mas ela ensinou ele a ler e eles ficaram casados 52 anos. Meu pai faleceu dormindo, sorrindo, que eu nunca vi um cadáver com um semblante tão lindo. Foi no ano que eu me converti. E eu não tive nem tempo, porque eu morando no Rio de Janeiro, eles são de São Paulo, São Caetano do Sul, que eu nasci em São Caetano do Sul. Meu pai, eu aceitei Jesus, vou falar como, dia 10 de fevereiro de 1999. E ele morreu em 27 de outubro, não, um pouco antes. 27 de outubro foi quando eu me batizei. Um pouco antes ele faleceu e naquela semana que eu ia me batizar, minha mãe, por ter perdido meu pai, ficou 10 dias comigo e ela veio assistir o meu batismo, mas logo depois ela faleceu de tristeza. Ela não conseguiu ficar sem o meu pai. E eu fiquei muito triste na época. Eu falei assim, tá certo que minha mãe no dia vendo o meu batismo, o pastor fez apelo, ela levantou a mão, sabe? Mas eu falava assim, meu pai foi embora. Eu não falei de Jesus para ele, mas o meu pai era um homem assim, muito homem para começar. Ele era muito amoroso. Amava a minha mãe de tal maneira que a minha mãe bastava para ele, sabe? E ele sempre orava. Eu lembro sempre de passar na porta do quarto antes dele dormir, ele ajoelhado. Então, às vezes a gente fica assim, tem que ser daquele jeito. Agora, como a gente não sabe como é o coração de ninguém, mas Deus sabe. Deus deu assim uma paz no meu coração. Não se preocupe com o seu passado. Você agora faz o que eu te ensino. E eu comecei, então, uma nova vida, dia 10 de fevereiro de 1999. No final de 98, eu quebrei 3 dentes de fazer bruxismo, sabe? De tão nervosa que eu era. Para falar comigo, eu fazia... Eu era estressada. Meu filho me chamava de dona encrenca. Foi no ano que eu me converti, eu fiz 25 anos de casada e até hoje eu não sei como meu marido me aguentou os 25. Foi meu primeiro namorado. Final do ano eu fiz 47 anos de casada. E eu falei assim, não sei como que ele me aguentava. Eu não era submissa, muito pelo contrário, eu era mandona. Nossa, tanta coisa que eu falo que eu era nariz empinado.
tudo que você fala assim, que uma pessoa não pode ser, que possa agradar alguém, e eu ainda me achava the best. Eu descobri que eu era uma besta, sabe? Na verdade, eu era uma besta, né? Mas, então, nesse final do ano eu quebrei os dentes, e aí uma amiga, que era muito católica junto comigo na igreja que eu frequentava, ela falou assim para mim: nossa, né, você anda tão nervosa, não dá nem para chegar perto de você. Cada vez que você chega perto de você, a gente leva um choque. Eu estava, sabe, alguém conhece alguém assim? Estressada, nervosa, tudo vai mal. Ó vida, ó coisa chata de viver. Eu tinha um vazio dentro de mim, mas um vazio dentro de mim que eu falava assim: não é possível que viver seja só isso. A gente acorda, vai trabalhar, come, volta, dorme. E que mais? Eu estava numa angústia. Eu não conseguia achar nada de bom na vida. E eu era bem casada, bem relacionada com as pessoas que estavam ao meu redor, né? Eu achava, pelo menos eu achava que estava tudo bem, né? 2 filhos saudáveis. Sabia que eu tinha tido uma vida boa. Eu nunca passei por percalços, claro, como assim, mas nada que falasse assim, né, puxar o meu tapete, não. E mesmo assim eu era insatisfeita. Por quê? Porque faltava alguma coisa, um vazio do tamanho de Deus. Só Deus poderia suprir aquilo que eu não conseguia enxergar. Eu não conseguia enxergar o que é que faltava, porque na verdade eu tinha tudo, sabe? Acho que às vezes até quando a gente tem demais é que fica... Eu fiz o curso que eu quis, eu passei em primeiro lugar na faculdade, sabe? O meu sonho era ter uma filha, minha primeira filha foi menina, né? Sabe, eu casei com um cara que era trabalhador. Sei lá, eu achava que ele deveria ser que nem meu pai, amoroso. No começo não era muito não, mas hoje eu sei que ele me ama profundamente, até porque nem eu tinha olhos. Sabe que você olha com óculos embaçado para as pessoas? Era assim que eu enxergava a vida. E aí essa minha amiga falou assim: Nádia, tem um casal de pastores que mora no prédio porque eu tinha acabado de mudar para um apartamento novo no mesmo condomínio. Lá no prédio onde você mora tem um casal de pastores. Você quer que eu peça para ele vir benzer tua casa? Eu falei: faz isso, manda ele vir benzer minha casa. Porque ali, gente, quando você está numa saia justa, que Deus coloca você numa saia justa, Ele começa a te prensar. Você não sabe para onde você vai, é porque Ele está trabalhando. Se falasse assim: quer que venha um pai de santo, quer que venha um macumbeiro, quer que venha qualquer coisa que falasse para mim, eu ia aceitar. Aí, né, por providência de Deus, Ele falou que tinha um pastor. Eu falei: claro, manda vir benzer minha casa, né? Aí essa pastora, na época ela nem era pastora, ela era esposa dele, ainda não tinha sido consagrada pastora. Ela estava, sabe quando você está assim, colocando as coisas no carro para ir viajar? Essa minha amiga chegou para ela e falou assim, antes disso eu já tinha ido a umas 2 ou 3 igrejas católicas, uma das quais eu frequentava, pedindo para um padre vir lá benzer a minha casa. Porque eu era católica rezadeira de terço. Eu frequentava a missa. E aí eu pedi. Mas ninguém pôde. Não tinha tempo. Essa mulher deixou todo mundo no carro e falou para o marido e para os filhos: espera um pouquinho aqui, que a nossa vizinha nem me conhecia, hein? Se nós tínhamos nos cruzado algumas vezes,
Foram pouquíssimas vezes. Eu nem conhecia ela. Falou, porque a nossa outra vizinha falou que essa vizinha está com problema, eu vou lá. E ela chegou na minha casa com um livrinho chamado Pão Diário, um devocional diário. Eu tinha um cachorro chamado Zimba of Red Crystal, olha que chique, com pedigree e tudo, ele era lindo, mas ele me estressava muito. Sabe aquele cachorro assim que não para, se chegasse alguém ele ficava latindo, 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 você tinha que trancar e ele continuava latindo, aquelas coisas assim. Na hora que ela chegou, que eu nem sabia que ela viria, tocou o interfone, subiu, eu fiquei meio assim, ela falou assim, que a Arlete pediu para eu vir orar com você aqui. Eu falei, tá, eu estava imaginando que ela fosse orar, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, né? Ela chegou e fez uma oração que eu fiquei, falei assim, que é isso? Quase igual a tua ali, sabe? Tipo assim, comecei a chorar e o cachorro colocou as patinhas no pé dela e ficou assim, parecia que ele estava de mãozinha assim, com a patinha assim, olhando para ela assim, não deu um latido. E eu nem fechei o olho, sabe? Quando você fica assim muito... Fiquei olhando para ela de olho fechado, orando. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E ela pegou e falou assim, olha, eu estou indo de viagem. Daqui 15 dias eu estou de volta. Você tem uma Bíblia? Eu falei, eu acho que eu tenho, mas não sabe aquela, eu nem sabia onde estava, mas eu lembro de ter tido uma coisinha pretinha com zíper assim. Eu falei, vou procurar. Ela falou, então, e você lê aqui esse devocional. Eu sempre fui muito numérica. Eu era professora de matemática e de física. E eu não gostava de ler. Eu gostava de calcular. Você me dava uma lista de uns 20 problemas de matemática, eu me deliciava, ficava imaginando para calcular, para achar a fórmula melhor, que você resolver aquilo. Você me dava uma folhinha, um A4 sobre psicologia ou história. Eu levava um tempão para ler e não conseguia prestar atenção. Olha que coisa. Mas ela me deu aquele livrinho assim, ela falou, você lê um por dia. Quem que disse que eu consegui ler um por dia? Eu comecei a ler, eu li outro. Aí eu fui, achei a minha Bíblia e comecei a falar, meu Deus, tudo que eu estou passando. E o meu cachorro começou a ficar quietinho. Cada vez que eu pegava a Bíblia, ele vinha do meu lado e ficava quietinho. Eu falava, não, tem alguma coisa estranha aí. Falei, peraí, o que é isso? E olha, eu era rezadeira de terço, fazia novena. Eu rezava rosário. Mas nunca tinha sentido a presença de Deus, como naquele momento. Bom, ela voltou depois de 15 dias e falou assim para mim, eu tenho um chá. Eu falei, chá beneficente? Porque eu era doidinha para ir em chá de beneficente, que tinha que ajudar isso, ajudar aquilo. Eu ajudava a creche, eu ajudava um monte de coisa. Minha mãe sempre foi pessoa de ajudar e a gente ajudava muito. Eu falei, chá beneficente? Ela falou, é. Só que eu não sabia que era em benefício à minha vida, né? Ela me levou no chá da Adonep, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Uma mulher foi dar um testemunho que ela ficou 15 dias num cativeiro e ela teve um encontro com Jesus lá. Eu me arrepio aqui quando ela falou assim, aquele Jesus que você pensa estar grudado ali na cruz, ele não está lá, ele está aqui. Você quer receber ele? Ela não tinha nem terminado de falar, eu estava lá na frente em prantos. Ela me deu um abraço, que hoje eu sei, né? Naquele momento eu nem entendi, eu achei que era ela mesmo que estava me dando, mas era Jesus mesmo me dando aquele abraço. Eu nunca me senti tão amada, tão acariciada. Alguma coisa explodiu dentro do meu peito. E eu falei assim, eu quero conhecer mais esse Deus. E aí eu me debrucei nas Escrituras.
e aquela que não gostava de ler. De repente eu comecei a ler a palavra de tal maneira que eu era muito, ainda sou, muito dorminhoca, sabe? Meu marido fala assim: toda pessoa vai ficando velha, dorme menos, você está ficando velha e você dorme cada vez mais. Eu falei: fazer o quê, né? Eu gosto de dormir. E eu comecei a acordar 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, abri o olho e ficava lá olhando para o relógio e olhando para o teto. E aí eu peguei e falei: Marileia, eu acordo agora todo dia 3 horas da manhã e demoro para dormir, às vezes eu vejo o sol raiar. Ela falou: é porque Deus quer falar com você. Eu falei: como assim Deus quer falar comigo? Ela falou: é. Eu falei: então como que eu faço? Ela falou: o que você está lendo? Eu falei: eu estou lendo o Evangelho de João, como você me disse para ler. E já era a segunda vez que eu estava lendo o Evangelho de João. Fazia uns 3 meses que eu tinha aceitado Jesus lá naquele chá. E ela então me disse assim: assim que você acordar, você levanta e vai ler o que você estava lendo. Deus vai falar com você. Bom, não deu outra, né? Naquela noite, fui dormir 3 horas da manhã. Mas era exatamente assim. Sabe aquele relógio que pula os números assim? Pulava o número 3 horas. Eu levantei, peguei minha Bíblia e fui lá para a cozinha. Querido, senta você bonitinho, senta. Você de vermelhinho, senão vai ficar todo mundo prestando atenção em você. Câmeras em mim, como disse o nosso pastor, câmeras em mim. Bem, eu levantei e fui ler. Eu estava lendo o Evangelho de João no capítulo 15. Eu não sei decor inteiro, né? Mas vocês são, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. E aí fui indo. Quando chegou no verso 16, uma presença de Deus assim, palpável. Eu ouvi Deus falar para mim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Gente, eu comecei a chorar copiosamente. Foi o primeiro versículo que eu guardei decor. Sabe o que significa decor? É decoração. Não foi na mente. A mente leu, mas o coração entendeu. Eu falei: como assim? Ele que me escolheu, não era eu que... Eu achava que eu era buscadora de Deus. Porque além de eu ser católica, eu era esponjosa. Chechonoye, meditação transcendental. Copinho de água benta. Sabe aquelas coisas? Eu estava sempre achando que eu estava... Eu achava que eu era buscadora de Deus. Não. É Ele que busca a cada uma de nós. E Ele fala da melhor maneira que Ele sabe que vai te alcançar. Mas você precisa, pelo menos, prestar atenção. Porque a gente pode ouvir um barulho, que nem nós vimos o menininho correndo, o barulhinho do coisa. Mas se a gente começar a prestar atenção, as outras coisas que estão ali, a gente não ouve mais. Então não é só escutar, é ouvir o que está sendo falado, ouvir o que está sendo dito, ouvir o que você está lendo. E aí eu falei: bom, Senhor, toma a minha vida e faz o que lhe apraz. E aí eu comecei a ver que muitas coisas que eu achava, os achismos da vida, não eram coisas que a palavra de Deus dizia. E aí eu comecei a ver que eu era
uma pessoa arrogante, nem um pouco submissa ao meu marido, até porque a gente achava assim, submissa, eu não sou capacho. Mas submissão não é isso. É estar na mesma missão de construir uma família com o seu marido. E ele é o homem, o varão, a cabeça depois de Cristo na sua casa. Agora você vai falar, nossa, e agora você é totalmente... Não, tem hora que a gente faz algumas coisas erradas, continua. Por quê? Porque nós estamos em treinamento, né? Nós estamos em restauração, em recuperação. Vou falar assim, olha, agora eu sou ótima. Não, a gente nunca acerta tudo, sempre. Mas eu tenho plena convicção que hoje meu filho me chama de Dona Bênção. O meu marido sabe que se ele falar não, não vou questionar com ele. Eu vou depois conversar. Mas antes, eu nem perguntava. Nem perguntava. Está gravando isso, né? Eu ia falar... Gente, eu cheguei a dar uma tamancada na cabeça do meu marido, com um sapato. E é tão lindo que Deus faz, que ele falou que ele não lembrava. Olha que lindo. Quando eu me converti, eu falei, ai, bem, desculpa, porque eu te bati. Você me bateu? Quer dizer, nele nem... E meu marido é uma preciosidade, né? E às vezes a gente achava assim, ficava... aquela bobeira de falar, que horror, não sei o quê. Hoje, desde que eu comecei a trabalhar na igreja, ele se aposentou. E eu sempre tive empregado, eu nunca fui de cozinhar. Eu não gostava, continuo não gostando. E eu sempre tive empregada que fazia comida. E ele, quando foi se aposentar, ele falou assim, olha, eu não quero empregada 24 horas aqui em casa comigo. Deixa para uma mulher de limpeza só. Eu falei, e a comida? Ele falou, pode deixar que eu faço. Eu falei, bom. Eu não esquento nem água, porque se eu esquentar água, eu queimo a água, entendeu? Sou nesse nível. Pode rir, mas é verdade, tá? E meu marido cozinha divinamente. Ele é português, foi padeiro desde os 8 anos, então ele sabe tudo sobre comida. E agora, com tudo essa internet que ajuda, ele faz cada prato que vocês iam amar, sabe? E quando eu faço o jejum de Daniel, então, gente, essa eu preciso contar para você. Faço o jejum de Daniel, eu falo, bem, olha, vai ter vida vitoriosa, eu vou entrar em jejum, eu não vou comer, só vou comer legumes, frutas e verduras, tá? O que ele faz? Ele prepara os legumes para mim, separado, com tudo assim do jeitinho, sem ter nada de animal. E aí a gente fala assim, esse Deus não é maravilhoso? Pois esse Deus é o Deus que faz infinitamente mais de tudo aquilo que a gente possa pedir ou pensar, segundo o poder que opera em nossas vidas, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Bem, a minha vida ficou cheia de propósitos e cheia de atitudes, porque agora eu queria agradar ao Senhor. Como eu falei, meu marido se aposentou e eu já estava na Igreja Batista Atitude, que na época era central da Barra. E aí o meu pastor, o pastor Josué, foi lá na minha casa, porque o meu marido ainda não me acompanha. Os meus filhos, sim, foram, se batizaram, já foi líder, mas por enquanto não estão seguindo, porque tudo parece flores, mas as flores também têm espinhos e algumas folhinhas murcham, mas eu sei em quem tenho crido e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E aí eu comecei, como eu disse, eu comecei a trabalhar na igreja. O pastor foi lá conversar com meu marido e perguntou se ele
autorizava. E meu marido falou assim: mas ela vai ficar quanto mais? Porque ela já fica na igreja direto, né? Eu, na época, tinha 2 lojas. Uma no Barra Shopping e outra no Rio Sul. E aí eu comecei a perceber que muitas coisas que eu fazia não agradavam a Deus. Eu falei: eu não posso não tirar nota fiscal de tudo, porque eu estou enganando o governo. Mas se eu tiro nota fiscal de tudo, eu não ganho nada. Porque o comércio tem 2 sócios. Um é o governo, o outro é o shopping, né? Você está ali só para trabalhar e malhar. E eu comecei a perceber que aquilo estava me incomodando, sabe? Eu falei: não, eu quero... E aí eu fechei a primeira loja, fechei a segunda loja, fui fazer seminário. E aí foi nesse período que o pastor José pediu para eu trabalhar lá com ele. E aí eu falei assim: bom, por mim eu vou, né? Nessa época eu já discipulava 37 mulheres por semana. Nós não tínhamos ainda aquele discipulado 1 a 1. Íamos iniciar logo em seguida aquele processo assim de redes, de células e tal. Mas eu falei: mas eu vou sim. Falei, meu marido aprovando. Ele falou assim: bom, ela deve levar agora colchão, travesseiro e lençóis, né? Porque agora ela vai dormir lá, né? Ele falou: não, é no período da tarde. E eu falei assim: não, eu faço porque agora eu vou me dedicar ao Senhor. E nesse momento eu comecei... Uau! Sim. Alô? Eu comecei a me dedicar. Eu já tinha estudado muito, mas a palavra de Deus foi que me transformou na maior leitora, né? Porque eu tinha propósito. Então eu fiz um propósito com Deus de ler a Bíblia todos os anos. Então agora, dia 10 de fevereiro, faz 24 anos que eu aceitei Jesus. Eu já li 24 vezes a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas leitura, claro que estudo assim é outra coisa, porque eu tive que fazer seminário, a gente estuda muito mais. Por que isso? Porque se você crê que Deus é o teu Senhor, você tem que saber o que é que agrada a Ele. E o que agrada a Ele está aqui, nesse livro aqui. E nesses últimos anos, eu ganhei 2 netinhas, a Antonella e a Manuela. A Antonella fez 4 anos e a Antonella, agora no final do mês, faz 10 meses. Dentre esses anos todos, eu tenho lido sempre uma Bíblia nova, porque às vezes a gente risca muito a Bíblia e acaba sempre lendo as coisas mais costumeiras, né? Mas a Bíblia, ela se renova a cada manhã. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Às vezes você lê uma coisa e fala assim: nunca li isso. Já aconteceu com vocês? Às vezes você fala assim: não, eu nunca li isso. Eu até comecei a fazer leituras diversas, com, por exemplo, NVI, versões, obrigada. NVI, Revista Atualizada, NAA. Porque eu falei assim: não, tem certas coisas que parece que a gente nunca viu mesmo, mas é que você vai crescendo espiritualmente, é que nem um bebê. O bebê vai crescendo, você vai ensinando palavras, vai crescendo, ele vai ficando mais, vai aprendendo muito mais. Espiritualmente é igual. O Espírito Santo vai te dar revelação daquilo quando você conseguir entender. E aí, o ano de 2020, foi 2020, na pandemia, eu resolvi fazer uma Bíblia anotada pela avó Nádia, para minha
neta Antonella. Então, em 2020, a Bíblia foi o ano todo lendo em função da minha neta. Desde o início aqui, o primeiro versículo que eu ressaltei para ela, que está em Gênesis capítulo 1, verso 27, eu coloquei assim: Antonella, você foi feita à imagem de Deus. Claro que isso aqui não é revelação nenhuma, mas é só para vocês terem ideia. E agora, esse ano de 2023, eu estou fazendo para Manuela. Quando ela tiver... a outra também ainda não sabe ler, né? Mas a da Antonella já está preparada. Eu li de Gênesis, Apocalipse, e escrevi e demarquei todas as promessas que Deus foi falando para que eu ressaltasse e explicasse. Porque essa Bíblia tem uma parte lateral. Não é nada, não estou fazendo propaganda não, tá? É só para dizer que podia ser qualquer uma, mas todas as vezes que eu li alguma coisa que tocava no meu coração, eu colocava ali do lado para Antonella. E para Manuela, eu estou ressaltando todas as orações para que a Manuela seja uma mulher de oração. Eu estou profetizando na vida dela que ela vai ser uma mulher que vai transformar a vida das pessoas. E eu coloco aqui, ó, Manuela, essa Bíblia foi lida pensando em você, vovó Nádia. Vou tentar salientar todas as orações da Bíblia, porque Deus fará de você uma mulher de oração, onde muitos serão curados, transformados, e muitos milagres acontecerão através da sua oração. Vovó ama você. Você não está aqui por um acaso. A sua vida foi marcada porque Deus separou você como mulher ajudadora. E todo o processo da vida depende de nós mulheres. Você sabe que se seu marido é do jeito que é, você é culpada, porque é você que cuida dele. Se você souber cuidar segundo a palavra, sendo uma mulher submissa, que o respeite. Claro que às vezes a gente faz coisa errada que nem eu fiz, né? Mas Deus é misericordioso e reverte coisas erradas em bênção, né? A gente sabe disso. Mas você tem filhos, cuide dos seus filhos e prepare-os para louvar e honrar ao Senhor, seu Deus. Você tem nora, ame a sua nora. Eu tive uma sogra muito boa e sou uma sogra hoje também muito boa. A minha nora é uma mulher que eu já profetizo na vida dela que ela vai ser uma ministra do Evangelho, ela vai ser mãe de multidões. Ainda que ela nem entenda agora, as minhas netas, eu já oro com elas agora. Tudo que eu não consegui fazer com os meus filhos, eu estou fazendo agora com as minhas netas. Porque Deus falou para mim naquele dia: o que você não fez no passado, esquece, cuido eu, faça agora. Então nunca é tarde para você, primeiro, se entregar voluntariamente de coração na presença do Senhor, para que Ele tome conta da sua vida, porque Ele tem um propósito para cada um de nós. Não mate os projetos que Deus tem para você, não retarde os projetos que Deus tem para você. Muitas vezes eu pedi para Deus, falei: Deus, por que eu fui conhecer o Senhor só com 44 anos? Não podia ter sido tanto tempo antes, que eu era mais forte. Outra coisa que eu perguntava para Deus sempre, e Ele já me respondeu, eu falava assim: não podia ter sido o inverso, meu marido aceitava Jesus primeiro, e depois eu ia com ele. Ele fala assim: do jeito que você era brava, você acha mesmo que você ia atrás dele se você não soubesse ser submissa?
Deus tem propósito muito lindo na vida de cada uma de nós. E eu gosto de contar uma história que, logo no início, quando eu trabalhava lá na igreja, o Juninho, era eu e o Juninho que éramos funcionários da igreja. Hoje eu nem sei, já tem mais de 100 funcionários na sede, né? E assim que a gente chegava, tinha uma arvorezinha lá bem na entrada. O templo ainda não tinha uma casa do lado, e eu ficava numa salinha no segundo andar. E daquela salinha eu enxergava essa arvorezinha, onde tinha um ninho com alguns ovinhos. Inclusive, um dos dias eu falei: Juninho, vem ver, tem 3 ovinhos. A gente chegou, e a hora que a gente chegou muito perto, os passarinhos vieram, a mãe e o pai lá, nossa, bravo, achou que a gente ia pegar. Mas todo dia que eu abria a janela, eu jogava um cisquinho para a mãe, e a mãe vinha comer. Passado uns dias, eu já vi que tinha visto que tinha nascido, já estava lá os passarinhos. Eu abri a janela e a passarinha veio e pousou na beirada da janela. E eu peguei, fui indo ali assim, ela voou. Isso foi numa quarta-feira. Na quinta-feira eu cheguei, abri a janela, ela veio de novo e parou ali no beiral. Eu botei as 2 mãos para trás, para ela não se assustar, achando que eu pudesse pegá-la. Eu fui perto dela, porque ela estava andando assim, como que estivesse nervosa. E eu perguntei assim: o que foi? Eu falei: o que aconteceu? Nisso ela pulou no beiral. Quando eu olhei na beirada, tinha um filhote dela ali. Ela tinha trazido para que eu visse o filhote. O Juninho pulou a janela, pegou o filhote. Ele estava todo cheio de tumores no corpo. E eu pensei assim: meu Deus, ela trouxe para eu cuidar. Falei: o que eu vou fazer? E ela voou. Nós pegamos o passarinho. A minha filha é ginecologista, né? Não tem nada a ver, mas eu liguei para ela e falei assim: filha, o que eu faço? Ele está cheio de tumores, ele está respirando ofegante. Ela falou: leva no doutor André, que é veterinário ali do zoológico, ele vai saber. Eu liguei. Por coincidência, era dia dele estar na Barra. Eu levei lá. Eu e o Juninho levamos. Cheguei, contei a história. Ele falou: mas de onde você pegou esse passarinho assim? Eu falei: ele falou assim: fique tranquila, não é tumor. Ele falou: é berne. Conhecem berne? A mosca varejeira coloca uns bigatinhos no corpo. Ele foi tirando um por um, tirou 18 bernes. Cada vez que ele tirava, ele chorava, assim, sabe? E aí, quando ele chegou, ele terminou, eu contei a história para ele, falei do testemunho do Senhor, né, para ele, que eu era da igreja. Ele falou: e agora, você vai fazer com que... Eu falei: eu vou colocar no lugar. Falei: porque o ninho é acessível. Eu falei: tinha 3. Ele falou: então os outros 2 devem estar também. Me ensinou a tirar. Com uma pinça, pegava um olhinho que fica pretinho. Falou: você pode apertar o olhinho e puxar. Mas infelizmente, quando eu cheguei lá, um estava morto e o outro já nem estava lá. E aí eu coloquei o passarinho e ele começou a piar. E aí veio o pai e a mãe trazendo comidinha e passava na nossa cabeça, fazendo voo rasante, sabe? Até mexia o cabelo da gente, meu e do Juninho. No outro dia, na sexta-feira, assim que eu cheguei, que eu abri a janela, veio pai, mãe e o filhinho. E aí, todos os dias, quando eu chegava, eles vinham no meu pé. Eu nunca passei a mão neles, não. Morria de vontade de pegar, dar beijo, tudo, sabe? Porque eu amo animal. Mas agora você fala assim: nossa, que história é essa? É tão estranha. Eu falei: as crianças, inclusive na igreja, teve dias de eu contar essa história lá para as crianças. Eles falaram: mas essa história é de mentirinha, né? Eu falei: não é de mentirinha, não, é verdade.
Por que que eu quero salientar isso para vocês? Eu quero ler uma passagem que está em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não só alimenta, mas leva no veterinário. Mostra para alguém que precisa que ela seja cuidada. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Se Ele cuida de um passarinho que tem uma média de no máximo 10 anos de vida, que são aqueles passarinhos viuvinha, que era essa, sabe aqueles branquinho e pretinho, chama viuvinha. Você acha que Ele não vai cuidar de você, que é a coroa da criação? E o conselho é: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E hoje, para finalizar, eu de manhã ouvi um podcast, então eu peguei uma pérola, gente, e essa eu vou dar para vocês. 1 Coríntios 10, 10. 1 Coríntios 10, 10. Se a gente passa por coisas que a gente não gosta, por coisas que Deus permite que a gente vivencie, por favor, guarda no coração. Não foi a versão que a pessoa leu, mas está aqui, ó. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Tem gente que vai ser destruída porque vai se queixar. Não vamos mais nos queixar. Hoje é o dia para você aprender que tudo que acontece com você é Deus preparando você para a glória dele. Você vai guardar, fala comigo, 1 Coríntios 10, 10. Mais uma vez, 1 Coríntios 10, 10. Mais uma vez, juntas, 1 Coríntios 10, 10. Você é uma mulher especial. Deus trouxe você aqui para aprender. Você vai fazer a diferença onde você estiver, porque você é escolhida de Deus. Você é a coroa da criação. Você é algo especial. E para você ser mais que vencedora, só precisa de uma coisa: o seu coração entregue ao Senhor. Eu não sei se tem alguém que nunca fez isso, mas eu quero fazer uma oração. Quero que você feche seus olhos. Quero que você
pense muito bem, por que é que você está aqui? Se o pessoal do louvor estiver aqui, puder subir para tocar um louvor aqui, preparar. Eu sei que Deus já estava aqui preparando o seu coração para esse momento. Eu sei que Deus não precisa de um fundo musical para falar no seu coração, não. Mas eu sei que você veio porque Deus quer algo de você. Tudo o que você tem foi Ele que te deu, mas Ele quer o seu coração de volta. Por isso agora nós vamos orar. Feche seus olhos, não preste mais atenção em nada, preste só atenção no fundo do seu coração, Deus falando para você: filha amada, ouça a voz do Senhor e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego o meu coração a Ti, faça de mim tudo aquilo que o Senhor sonhou. A partir de hoje eu quero ser Tua. O Senhor não vai ser só o meu Salvador, o Senhor será o meu Senhor. Senhor é aquele que manda, que cuida, que protege, que restaura, que livra de todo o mal. Com seus olhos fechados, se você entendeu que ser do Senhor Jesus precisa ter uma decisão, que você fez isso hoje, porque você entendeu que você foi buscada pelo Pai. Ele te trouxe aqui para isso, para você entender que tudo que acontece na sua vida tem um propósito. E você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Levante uma das suas mãos. Glória a Deus. Mais alguém quer fazer essa? Glória a Deus. Abençoado seja o Senhor por isso. Mais alguém? Levante bem alta a sua mão, para que possam ver. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o teu nome. Se você quiser ficar de pé, as meninas estarão entregando a você um brindezinho aí. Não é para comprar você, não. Fique de pé, não tenha medo, fique de pé. Deus quer ver você tendo coragem aqui. Levante, olha uma senhora lá atrás, ó, levantando as mãos. Que o Senhor seja ricamente louvado pela sua vida. Glória a Deus. Está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira vamos não ficar de pé, vamos ficar de pé e louvar ao Senhor, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Aleluia.